Queridos, a paz do Senhor Jesus, eu quero, nesse momento, trazer para cada um de vocês mais uma lição, a lição de número 4 do nosso programa de educação cristã continuada, nossa escola bíblica dominical. E hoje nós estamos aí com um assunto muito importante, mas eu quero, antes de tudo, iniciar nossa escola orando a Deus para que o Senhor possa nos instruir nesse momento em toda a verdade. Maravilhoso e eterno Deus, Senhor de infinita misericórdia, queremos te agradecer, meu Senhor, por tudo. Deus querido, Deus amado, nos instrui, Senhor, nos guia nesse momento, Deus amado, nesta lição tão rica, Senhor, neste ensinamento, Senhor, neste assunto tão precioso que tu deste à igreja de Corinto, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Queridos, nós estamos dando continuidade à carta aos Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e como todos nós sabemos, a carta do apóstolo Paulo foi uma carta de muito ensinamento, né? Paulo tratou muitos assuntos nessa carta, e hoje nós estamos na lição de número 4, o assunto é imoralidade e litígios. Os objetivos da lição, está aqui na revista, nossa revista, é entender que devemos fugir da imoralidade. O segundo objetivo é saber que associações ruins prejudicam o nosso testemunho. E o terceiro e último objetivo da lição é compreender que é preferível sofrer a causar injustiças. Então eu convido todos vocês nessa lição a abrir a sua Bíblia, né, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, ou melhor, capítulo de número 6, o verso número 12, que é o texto áureo da revista, da lição, que diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então esse é o texto áureo. A verdade prática: o Evangelho impõe uma separação clara das práticas erradas que o mundo acha normal. Convido todos a nós fazermos uma breve introdução deste assunto, tá bom? Então diz aqui a nossa revista, eu vou ler rapidamente, diz o seguinte: nós estamos estudando o capítulo 5 e 6 da primeira carta aos Coríntios. No capítulo 5 da carta, em estudo, o apóstolo Paulo alerta a igreja em Corinto sobre a prática de imoralidade no meio dela. Ele os repreende e recomenda que não tolerem mais tais práticas reprováveis, até mesmo entre os descrentes, nem se associe com os que as praticam. No capítulo 6, Paulo censura os que estavam litigando na justiça comum romana contra seus irmãos na fé e recomenda que as diferenças entre eles sejam resolvidas internamente, evitando injustiças e o mau testemunho aos que são de fora. Ao final, Paulo censura práticas impuras que estavam sendo aceitas como normais pelos crentes coríntios, ressaltando que o nosso corpo também pertence ao Senhor, pelo que devemos glorificar a Deus através dele. Queridos, o apóstolo Paulo, nessa carta, no capítulo 5, ele trata da questão da disciplina na igreja, praticamente a disciplina na igreja. Paulo, ele recebe uma informação daquela família, da família de Cloe, né? Paulo já estava na cidade de Éfeso, já havia plantado a igreja de Corinto, e Paulo recebe uma informação de que na igreja que ele plantou em Corinto estava ocorrendo uma imoralidade, né? Uma depravação, ou um cidadão lá estava tendo uma relação incestuosa com a sua madrasta. E isso aí era muito grave dentro da igreja. Isso é muito grave dentro da igreja. Mas Paulo ele não fica, vamos dizer assim, chateado somente com o que acontece ou o que aconteceu com essa relação, mas Paulo fica chateado porque a igreja de Corinto, vamos dizer assim, tapou os ouvidos, fechou os ouvidos, né? Fechou os olhos, fez vista grossa, como a gente diz assim, num dito bem popular, né? Para esse problema, que é um problema muito grave dentro da igreja, né? Uma imoralidade, né? Um irmão dentro da igreja estava tendo uma relação imoral com a sua madrasta, tá certo? Com a esposa do seu pai. Então, para você ver que isso pode ocorrer dentro da igreja, a imoralidade,
nós sabemos que a igreja de Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade que estava ali na região da Grécia, né, na região da Caia, e nessa região permeava, né, havia uma atmosfera de imoralidade muito grande. Para você ter uma ideia, né, os gregos ali, os gregos, os coríntios, eles tinham um templo, né, destinado a uma deusa do amor, uma deusa do sexo, chamada Afrodite. E havia também nessa época 1000 prostitutas que cultuavam essa divindade, tá certo? 1000 prostitutas que desciam do templo, iam até a orla dessa região, uma região, vamos dizer assim, uma região onde muitas embarcações paravam, né, aportavam, ancoravam aí, uma região portuária, e essas prostitutas, elas iam e ficavam no cais ali, nas regiões ali da frente da cidade, né, no mar, para justamente praticarem a prostituição, tá certo? O comentarista da revista, ele fala algo importante para nós aqui. Ele diz assim: é possível que a imoralidade exposta na igreja de Corinto estava sendo tolerada. O termo grego utilizado para fornicação é porneia. Paulo inicialmente refere-se a uma relação incestuosa entre um cristão e sua madrasta. Esse tipo de comportamento era repudiado entre os romanos e principalmente pela lei de Moisés. Ora, lá na lei de Moisés, nós já tínhamos uma previsão dessa relação, dessa imoralidade. Em Levítico 18, capítulo 18, verso 8, está previsto isso, e em Deuteronômio, capítulo 22, verso 30, também, né, já na lei de Moisés já tinha essa previsão acerca da imoralidade, né, que os israelitas não deveriam tolerar essa relação de incesto, né, essa relação incestuosa. O exemplo diz assim, que a igreja primitiva seguiu o exemplo proibindo a impureza incestuosa no decreto apostólico, está em Atos, capítulo 15, verso 29. Então, vocês terem uma ideia que a própria igreja primitiva, ela proibiu a impureza incestuosa. O incesto é a relação entre parentes, né? Uma relação sexual envolvendo parentes consanguíneos, parentes afins, né? Pai com filho, filha com pai, a mãe com filho. Então, essa relação de consanguinidade, uma relação sexual, isso é banido, isso não podia acontecer, tá certo? Mesmo envolvendo uma madrasta. Isso aí dentro da igreja não poderia ocorrer, tá certo? Paulo chega ao ponto de ficar, vamos dizer assim, chateado com a igreja, de fazer vista grossa a esse problema, tá certo? Não ficou, talvez, chateado com o cristão, né? Com essa pessoa, com esse irmão lá da igreja, mas sim com a igreja que estava fechando os olhos, né, para esse tipo de situação. Nós vamos passar aqui agora para o subtópico 1, que diz o seguinte: imoralidade em Corinto. Tá? Em 1 Coríntios, capítulo 5, o verso 1, né, que diz o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então isso aqui foi justamente o que chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo. Paulo recebeu essa informação, tá certo? Através da família de Cloe, você vê lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11, o verso 10, que a família de Cloe, juntamente com uma comitiva, levaram essas situações que estavam ocorrendo na igreja de Corinto, a igreja que Paulo plantou. E agora Paulo vai dar um parecer, né? Vai explicar, vai disciplinar, vamos dizer assim, trazer uma normatização para a igreja de Corinto do que estava, né, o que poderia ser resolvido. E Paulo justamente não tolera esse tipo de moralidade, né? Ele disciplina, ele traz uma disciplina para a igreja deveria sim disciplinar o obreiro, deveria disciplinar o irmão, chamar a atenção do irmão, para que esse tipo de conduta não continuasse naquela igreja. Paulo adverte a igreja, mas no início, no versículo 1 do capítulo 5, ele inicia o capítulo dizendo que ele ouviu, né, uma informação de que havia uma espécie de imoralidade
dentro da igreja de Corinto. Você tem uma ideia? Olha o que diz aqui o comentarista. Como já ressaltamos, o povo de Corinto era famoso por sua imoralidade. Tamanha era essa fama que quando os romanos queriam se referir a uma prostituta, utilizavam-se a expressão moças de Corinto. Além disso, segundo os historiadores, para identificar a fornicação ou prostituição, as pessoas utilizavam um termo equivalente a acorintiar. Né? Você percebe que o comentarista colocou a palavra acorintiar entre aspas, tá certo? Dando uma conotação pejorativa, uma conotação de imoralidade, de depravação. Ou seja, a cidade de Corinto, ela vivia uma atmosfera de uma grande imoralidade. Tínhamos, volto a dizer, tínhamos esse templo destinado a essa deusa do amor, deusa do sexo, chamada Afrodite, e também tinha uma escultura, na cidade de Corinto, tinha uma espécie de estátua, né, de um deus, mostrando a sexualidade, a sensualidade, né, as partes genitais daquele deus, para justamente provocar nas pessoas aquela sensualidade ou para provocar também, despertar a homossexualidade na cidade de Corinto. Então, percebam que realmente a cidade de Corinto, ela vivia essa atmosfera, né? Respirava essa atmosfera de imoralidade. E isso aí foi uma prática que aconteceu, né, dentro da igreja, e Paulo, muito sabiamente, ele vem trazendo um parecer, né? O capítulo 5 todo, nós vamos perceber que Paulo vem orientando a igreja a resolver esta situação na igreja, tá bom? A arqueologia descobriu entre os escombros da cidade artefatos feitos de barro, representando órgãos genitais. Isto demonstra a realidade moral desta cidade. Outro fator era que muitos coríntios adoravam o deus romano do vinho, Dionísio, cujo culto era marcado pela embriaguez e por grandes orgias. Também havia na cidade um templo dedicado à deusa grega da fertilidade, Afrodite, cujas sacerdotisas a cultuavam, oferecendo serviços sexuais no interior do templo. Alguns crentes coríntios, possivelmente, frequentavam o templo de Afrodite, deitando-se com as prostitutas cultuais. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, o verso de número 15. Eu vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 6, verso 15. Diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Então, percebo que, né, Paulo vem disciplinando, vem orientando a igreja a não continuar nessa prática imoral, nessa prática de imoralidade, né? Paulo vem orientando. O capítulo 5 todo é essa orientação. Vamos passar agora para o subtópico 2, cujo tema é fornicação, adultério e prostituição. Tá? Em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 2, que diz o seguinte: e contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Olha só, Paulo vem mais uma vez orientando a igreja, né, a igreja de Corinto, para que retirasse do meio da igreja aquele que envergonhou a igreja, que trouxe uma vergonha, que ultrajou a igreja, né, desonrou a igreja de Corinto. Paulo vem chamando a atenção da igreja. A gente acredita, eu acredito, né, a gente percebe isso nas Escrituras, principalmente nesse versículo 2, que Paulo, ele chama a atenção da liderança da igreja, chama a atenção da igreja, que permitiu que esse fato envolvendo uma relação incestuosa entre um cristão e a sua madrasta continuasse naquela igreja. Então, Paulo, ele orienta dizendo: olha, vocês estão bastante ensoberbecidos, né? E vocês sequer não se lamentaram, não choraram, não se lamentaram pelo um pecado que estava ocorrendo dentro da igreja. Paulo está chamando a atenção aqui, olha que Paulo diz: e contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Paulo está dando um puxão de orelha, né? Paulo está puxando a orelha da igreja. Por que que não tiraram? Por que não disciplinaram? Por que não chamaram a atenção, repreenderam, disciplinaram esse irmão que estava praticando, estava na prática pecaminosa, na prática do pecado,
justamente nesse tipo de fornicação, né, que a gente chama de fornicação, que é uma prática sexual fora do casamento. O comentarista aqui, eu vou ler alguma coisa, eu queria que nós prestássemos atenção. Diz assim: dentro da perspectiva bíblica, entende-se por fornicação a prática do sexo por uma pessoa solteira e adultério a prática sexual ilícita envolvendo pessoa casada. Então, a fornicação é diferente do adultério, né? E aqui está o conceito: a fornicação é a prática sexual de alguém que é solteiro, tá certo? Que vive nessa prática sexual, mesmo sendo solteiro. E o adultério é a prática sexual fora do casamento, é a pessoa que é casada e pratica o sexo fora do casamento. Então Paulo ele vem abominando, né? Paulo vem combatendo, Paulo vem detonando essas práticas. Não poderiam, que não devem ocorrer, na verdade, dentro da igreja de Cristo. O comentarista diz algo mais aqui, diz assim: o termo fornicação é geralmente atribuído aos jovens não casados, ou seja, que mantêm relações sexuais sem casar-se. Para alguns libertinos da cidade de Corinto, isso era normal. Tal atitude foge totalmente aos princípios estabelecidos por Deus para a humanidade. Até mesmo nos dias atuais, os princípios divinos vêm sofrendo ataques intensos do adversário, no que tange a se manter puro na juventude quanto à fidelidade ao casamento. Hoje em dia, tornou-se obsoleto a jovem e ao rapaz casarem-se virgens, mas essa moda libertina não deve ser introduzida na Igreja de Cristo, que é coluna e baluarte da verdade. Está em 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 15. O dicionário Rose define adultério da seguinte forma: é uma violação, transgressão da regra de fidelidade conjugal, cujo princípio consiste em não manterem relações carnais com outrem fora do casamento. Para além de dois na cama de outro, essa prática não se coaduna com os ensinamentos de Jesus Cristo. Está em Mateus, capítulo 5, versos 27, 28 e capítulo 19, verso 9. O outro grave perigo que permeava a igreja de Corinto é a questão da prostituição. Este termo está ligado à troca de sexo por dinheiro, mas havia também a prostituição religiosa como uma forma de culto aos deuses pagãos. A igreja de Corinto, ela vivia, né, essas práticas pecaminosas, vivia a prática da fornicação, vivia a prática do adultério e vivia também a prática da prostituição, que é a relação sexual mediante dinheiro, né? É a troca de sexo mediante a pecúnia, mediante valores. Então, e não foi diferente, isso alcançou a igreja, porque toda a cidade, ela permeava isso, ela vivia essa atmosfera dessa prostituição, dessa imoralidade, e chegou até a igreja. Agora Paulo vem, né, no capítulo 5, volta a dizer de uma maneira bastante sábia, vem orientando os líderes da igreja, né, vem orientando a liderança da igreja a combaterem, né, ou melhor, ensinarem a igreja não permitir que essas pessoas que praticam isso dentro da igreja continuem nessas práticas pecaminosas. Queridos, nós vamos para o subtópico 3, que trata acerca do velho fermento. O tema é o velho fermento. Está em 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 a 8. Diz o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Está no verso número 7. A festa dos pães asmos era uma celebração judaica que começava no sábado da Páscoa e seguia até o sábado seguinte. Está em Êxodo 12, versos 14 a 18. Durante este tempo, os israelitas deveriam jogar fora todas as massas levedadas e não poderiam comer qualquer alimento fermentado, simbolizando a purificação do povo de qualquer impureza. Jesus usou o simbolismo do fermento em relação aos ensinos equivocados dos fariseus e saduceus, dos quais os seus discípulos deveriam se resguardar. Para nós, cristãos, lançar fora o fermento simbolizava valorizar o sacrifício de Cristo, nosso Cordeiro Pascal, livrar-se de antigos hábitos pecaminosos e rejeitar ensinos contrários à palavra de Deus, adotando hábitos sãos e um padrão de vida santificado ao Senhor. O fermento, você sabe, ele é colocado em pequena quantidade numa massa, né? E aquilo ali vai levedar, vai inflar, né? Ela vai, como é que a gente costuma dizer, ela vai subir, né? É isso que acontece, o que acontecia na época de Jesus Cristo. Nós tínhamos os fariseus, que era uma classe de pessoas onde Jesus mais combateu. Jesus combatia os ensinos dos fariseus. E esses ensinamentos, Jesus ele combate de uma maneira bastante sábia, dizendo que um pequeno ensinamento, um pequeno fermento ia levedar, ou seja, ia contaminar toda a massa. Então, para nós termos uma ideia,
que isso acontece dentro da igreja, dentro da nossa igreja, dentro da igreja de Cristo atualmente. Às vezes uma prática de um pecado, né? Um pecado dentro da igreja vai contaminar toda a igreja, vai contagiar toda a igreja. É o que a gente diz aqui fora, um ditado bem popular, né? Uma maçã podre vai contaminar as demais, num cesto. Então, o velho fermento é isso. O fermento, a gente coloca um pouquinho só numa massa, né? Num bolo, numa massa de bolo, e ele vai inchar, né? O bolo vai subir, o bolo vai levedar. Por quê? Porque o fermento tem essa característica. A mesma coisa acontece fazendo uma simbologia, fazendo um paralelo, fazendo uma comparação, né? Uma metáfora com a igreja de Cristo atualmente. Acontece isso, tá certo? Então, não é permitida essa prática dentro da igreja. Paulo combate essa prática pecaminosa, e Paulo chega ao ponto de dizer, olha, se não disciplinarem esse irmão que está cometendo essa relação incestuosa, tá certo? Se vocês não tirarem, nós vamos ter que entregar até ao diabo, tá certo? Então, que ele seja, a alma dele que seja até, né, seja dada ao diabo. Então, Paulo chega ao ponto, de uma maneira disciplinadora, né, disciplinando a igreja, orientando a igreja, para que essa prática desse irmão não continuasse naquele momento ali na igreja, tá certo? Não continuasse. Eu vou ler aqui o verso número 13 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, que diz assim, olha, verso número 13, para trazer a referência que Paulo está dizendo para retirar esse pecador, né? Esse irmão que estava pecando dentro da igreja. Diz assim, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. O verso 12 diz assim, porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão dentro? Então, percebo que Paulo está dando essa orientação para que a igreja, né, retirasse e tirasse esse irmão que estava cometendo essa prática pecaminosa dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, vamos passar agora para o tópico de número 2, que fala acerca das associações perigosas. Tá certo? 1 Coríntios, capítulo 5, versos de 9 a 13, Paulo vem orientando a igreja de Corinto, acerca de associações, né? Os irmãos se aliarem, se associarem com certas pessoas dentro da igreja, tá certo? Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, diz assim, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. E o comentarista diz o seguinte, Paulo recomenda aos cristãos em Corinto para que não flertem com o pecador, ou seja, não se associem, né? Não tenham um relacionamento com o pecador. Diz mais ainda, e mais uma vez adverte a igreja para que não faça associação com o pecado. Porque a partir do momento que a igreja se associa, que flerta com o pecador, está abrindo uma legalidade para o pecado, para que o pecado entre dentro da igreja, entre na igreja. E Paulo está advertindo a igreja para que os irmãos, para que os membros da igreja de Corinto não se associassem com esses irmãos que ele chama de impuros, né? Pessoas que estavam em práticas pecaminosas. Por quê? Porque são associações perigosas. O salmista diz no Salmo 1, diz, né, que nós não devemos o quê? Sentar à roda dos escarnecedores, nem bem-aventurado o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no meio dos pecadores. Então, para você ver que Paulo não permite, Paulo adverte a igreja para que esses irmãos não se associem, não tenham ligação nenhuma com o pecado e nem tampouco com o pecador. Alguns cristãos de Corinto interpretaram erradamente a fala de Paulo com uma advertência para não manter amizade ou negócios com pessoas de fora da igreja. Ora, nós devemos sim mantermos relacionamento com pessoas de fora da igreja, seja quem for, pessoas que precisam de Jesus, pessoas que precisam conhecer o Evangelho, pessoas que precisam serem salvas. Nós precisamos sim, né, nos relacionarmos com essas pessoas. Precisamos nos relacionar com o pecador, mas com o pecado não. Né? Essa associação constante do pecador e com o pecado, nós não devemos ter, devemos cortar essa relação. Né? Então, há alguém, né, que ainda pode interpretar dizendo que
nós não devemos ter nenhum tipo de relacionamento com os lá de fora da igreja. Não, pelo contrário, devemos sim ter um relacionamento de amor, um relacionamento de compaixão, um relacionamento de misericórdia, de piedade pelos que estão precisando e carecendo do Senhor Jesus Cristo, do ensinamento de Jesus, do amor de Jesus. Diz mais ainda aqui a revista: devemos conviver com o mundo sem nos deixarmos influenciar por este. Ao contrário, devemos ser sal e luz para as pessoas que nos cercam, influenciando positivamente a nossa sociedade. Está em Mateus capítulo 5, o versos 13 a 16, onde Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, né? Jesus disse: olha, vós sois sal da terra e luz do mundo. O sal, ele é para dar sabor, para temperar esse mundo aí fora, né? Esse mundo de perdição, esse mundo depravado que está aí fora. Então, Paulo vem orientando a igreja também a ter bons relacionamentos, né? Não se relacionar com pessoas que vão nos levar ao pecado, à prática do pecado, o que estava acontecendo lá. A imoralidade a igreja deve combater, o pecado a igreja deve combater, a depravação dentro da igreja a igreja deve combater, porque é papel da liderança da igreja ser sal da terra, né? Ser a luz do mundo. Nós somos uma luz, um luzeiro, nós somos uma coluna, aquela cidade que Jesus falou que ela é uma cidade iluminada, ela fica no alto de uma montanha para que todos possam vê-la. Essa é a igreja de Cristo, essa é a igreja do Senhor. Subtópico 2, aos que se dizem irmãos. Tá? 1 Coríntios capítulo 5, verso 11. Diz assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Ora, na trajetória cristã, há muitos que se dizem irmãos, mas na verdade não são. Está em Apocalipse capítulo 2, verso 9, lá João escrevendo a carta, né, de Apocalipse, ele diz que, capítulo 9, ele diz assim: olha, eu conheço as tuas obras, né, eu conheço as tuas obras. Então, Jesus Cristo conhecia perfeitamente aqueles que se diziam que eram puros, santos, mas Jesus vem dizendo à igreja, né, a uma das igrejas lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 9, ele vem dizendo: olha, eu conheço, eu sei as tuas obras, eu sei de onde tu vieste. E aqui Paulo censura aqueles que se dizem irmãos. Dentro da igreja acontece muito isso, né? Muito isso, pessoas que se dizem extremamente santas, extremamente cristãs, mas que se introduzem às vezes no meio da igreja apenas para causar problemas, a causar dissensão, trazer polêmicas para dentro da igreja, trazer guerra para dentro da igreja entre irmãos, trazer brigas, né? Trazer para dentro da igreja aquele espírito de fofoca, de mexeriquice. Isso Paulo vem combatendo, né? Paulo vem orientando, advertindo, alertando a igreja, e louvamos a Deus, porque essa carta é uma carta muito atual, uma carta onde a liderança da igreja precisa estudar, precisa entender, receber essas orientações, porque ela nos ensina bastante a conduzir a igreja de Cristo aqui na terra. É muito atual essa carta. Percebo que é muito atual. Aqui diz mais ainda o comentarista: é preciso tratar este tipo de pessoa e demonstrar desaprovação ao seu comportamento, chamando ao arrependimento, para que o seu mau exemplo, aliado à tolerância, não contamine toda a igreja. Então, né, Paulo, mais uma vez, ele adverte a igreja que nós devemos chamar a atenção, né, do irmão que está nessa prática, que tem essa conduta de ser uma pessoa extremamente santa, mas que não largou a prática pecaminosa, não largou as suas práticas passadas de roubar, de mentir, de trazer briga para dentro da igreja, dissensão, tá certo? Confusão entre a igreja, trazer guerra para dentro da igreja. Paulo dizendo: olha, os irmãos sim devem chamar a atenção, a igreja deve chamar a atenção de uma maneira bastante amorosa, tá certo? Com muita piedade, com muita misericórdia, qual o objetivo? Para que esse irmão venha ao arrependimento, para que ele venha se arrepender e continuar, né, a ter uma vida santa, uma vida reta, uma vida de justiça, uma vida com Deus daqui para frente. Então, Paulo adverte a igreja. Subtópico 3, afastando o malfeitor.
Diz assim, 1 Coríntios capítulo 5, versos 12 e 13. Diz assim: os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Ora, Paulo ainda está voltando ao assunto lá do irmão, do cristão, né, também, que ainda não realinhou a sua conduta, né, não reagiu, não realinhou a sua conduta dentro da igreja, ainda está vivendo uma prática pecaminosa dentro da igreja, uma prática de imoralidade, tá certo? Então Paulo diz, olha, quanto às pessoas de fora, nós devemos ser luz, nós devemos orientá-lo, devemos repreender se fosse o caso, tá certo? E Paulo diz mais ainda, quanto aos de dentro, a lição de Paulo é que a igreja não deve admitir em seu meio pessoas que se dizem cristãs, participam da vida da igreja, mas vivem abertamente um estilo de vida pecaminoso, como se nada de errado estivesse acontecendo. Isso é muito, não digo comum, mas pode acontecer dentro da igreja de Cristo atualmente. Pessoas que se dizem santas demais, cristãs, mas que ainda não largaram, né, aquela vida passada, aquela vida de pecado, continua ainda a viver uma vida de mentira, uma vida com práticas pecaminosas, como se nada tivesse acontecendo, nada de errado tivesse acontecendo. E Paulo vai dizendo, olha, se for preciso, esses irmãos devem sim serem submetidos à disciplina da igreja. Por isso que eu digo que o capítulo 5 dessa carta aos Coríntios, a primeira carta, é um parecer, uma verdadeira disciplina, né? Uma verdadeira assunto envolvendo a disciplina da igreja. Como a igreja deve disciplinar os irmãos quando estão envolvidos, né? Encharcados de pecados, de práticas pecaminosas, né? A igreja aqui na terra está marchando, está militando, né? Uma igreja que cheia de imperfeição, tá certo? Há quem diga que a igreja de Cristo é uma verdadeira máquina de reciclagem de lixo, mas de uma maneira bem forte, vamos dizer assim, tá certo? Nós temos dentro da igreja, porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas, nós, né, temos a tendência, né, a velha carne de pecar, mas viver uma vida pecaminosa constantemente e contínua dentro da igreja, isso não pode ocorrer. A igreja deve sim alertar, a igreja deve disciplinar o irmão que não entende essas coisas, que não está entendendo, que não está reagindo, que está insensível, né, à voz da liderança, à voz dos irmãos e, melhor de tudo, à voz de Deus. Tá bom? Essas pessoas devem ser submetidas à disciplina da igreja e, caso não se arrependa e mude de atitude, a única alternativa é afastá-la da comunhão com os irmãos. São casos extremos e isolados, mas, como no caso exposto por Paulo, é a única alternativa para evitar que o seu mau exemplo corrompa outros irmãos. Então, Paulo está dando mais uma vez uma lição aqui sábia de que é necessário tirar aquele irmão, expulsar aquele irmão do meio dos outros, para que não contamine os demais, para que não sirva de mau exemplo. Essa atitude que Paulo está tendo é uma atitude pedagógica, uma atitude de correção, é uma atitude disciplinadora dentro da igreja, e isso é perfeitamente aceito, isso é bíblico, né? É uma orientação bastante bíblica, né? À luz da Bíblia. Vamos passar agora para o tópico de número 13, chegando já ao final do nosso estudo, da nossa lição, que trata acerca de litígios judiciais. Ora, litígios querelas, né? São problemas, são questões judiciais que, por um momento ou outro, por um motivo ou outro, algum irmão pode ingressar, né? Entrar com uma ação contra outro irmão na justiça. Isso pode ocorrer dentro da igreja de Cristo também. Isso, mais uma vez, volto a dizer, foi um parecer que Paulo deu porque estava ocorrendo, né, dentro da igreja de Corinto. E Paulo, no capítulo 6, agora estamos no capítulo 6, dos versos 1 até o 20, Paulo vem orientando a igreja como a igreja deve se portar ou se comportar diante de um assunto tão complexo, né, na época tão difícil de ser resolvido, de ser explicado para a igreja. Isso aqui nós podemos viver atualmente da igreja, né? Naquela época nós tínhamos tribunais romanos, já existia a justiça romana, e hoje também nós temos nossos tribunais, onde
Nós temos juízes, magistrados que podem julgar as causas, estão ali para julgar as causas de nós como seres humanos, né? O comentarista diz assim: na comunidade de Cristo, nenhuma diferença interpessoal deve ser irreconciliável. Ou seja, no meio cristão, na seara cristão, nenhuma diferença entre as pessoas, seja qualquer que seja, qual for, pequeno ou grande, jamais deve ser irreconciliável. Todas as demandas, as querelas, as brigas, tá certo? Envolvendo irmãos dentro da igreja, por mais que seja a diferença, qualquer que seja a diferença, devem sim ser reconciliáveis, elas devem ser conciliáveis. Os irmãos devem entrar em uma conciliação, né? Devem entrar num acordo, devem entrar num consenso. Para quê? Para que se evite um irmão ingressar com outro irmão na justiça, né? O termo é esse, litígio. O que é litígio? Litígio, esse termo litígio, vem do direito, né? É uma briga, é uma demanda judicial, é uma relação envolvendo duas partes, né? Uma parte A e a parte B. Então, isso é um litígio judicial, tá certo? E Paulo confronta a situação em que um membro da comunidade de Cristo leva o outro membro ao tribunal de incrédulos, né? Pessoas que não têm nada a ver com a nossa comunidade cristã, não tem nada a ver com a seara evangélica, com a seara cristã, não professam a fé que nós professamos. E quem vai julgar essas causas? Na maioria das vezes são essas pessoas que vão julgar causas envolvendo dois santos, dois irmãos, dois cristãos, duas pessoas dentro da igreja. Essa querela, essa demanda judicial vai ser julgada pelo incrédulo, uma pessoa que não crê nem em Deus às vezes. Então, Paulo, mais uma vez, ele vem orientando a igreja, né? Vem ensinando a igreja acerca disso aí. Paulo diz que é preciso sofrer, se for o caso, sofrer uma injustiça, né? Você dá o seu direito para que se evite entrar com uma ação judicial. Ora, 1 Coríntios capítulo 6, o primeiro verso diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Paulo está dizendo, olha, vocês estão se aventurando, né? Estão levando aos tribunais dos homens, tribunais de incrédulos, tribunais às vezes que são julgados por pessoas injustas, às vezes pessoas impuras, pessoas que não são santas como vocês, demandas, problemas, questões que vocês mesmos podem resolver. Olha só, né? Verso 1, Paulo de uma maneira bastante sábia, mais uma vez. Que sabedoria, né? O capítulo 6 é de uma sabedoria, o capítulo 5 também, mas o capítulo 6 é de uma sabedoria muito, muito, muito grande, né? Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, vem mais uma vez dando um parecer, né? Vem dando ali uma verdadeira aula para os irmãos, para a igreja de Corinto e para a nossa igreja atual. A preocupação geral de Paulo nesses versículos é com a identidade cristã da igreja. Quando a igreja usa os mesmos meios que as comunidades não cristãs para resolver seus desentendimentos, não há diferença real entre uma e outra. O que Paulo estava preocupado? Paulo estava preocupado em não escandalizar o evangelho. Paulo estava preocupado em não escandalizar a igreja de Cristo, a igreja que foi comprada, né, por um sangue precioso. Cristo fez todo um sacrifício para comprar sua igreja, para fundar sua igreja, né, plantar sua igreja. E Paulo agora está preocupado a não levar fora da igreja, né, nas quatro linhas, nos quatro cantos da igreja, para fora dos tribunais, para um tribunal de incrédulos, às vezes, julgar as nossas próprias causas, né? Nossas próprias situações, questões. Paulo, no verso de número 3 do capítulo 6, o 2 e o 3, o capítulo 6, o verso 2, Paulo está dizendo que nós vamos julgar o mundo. Nós, como santos, nós vamos julgar o mundo. Nós vamos julgar os anjos. Né? No verso 12, ele diz assim: não sabeis, vós que os santos hão de julgar o mundo? Paulo vem trazendo, eu queria enfatizar aqui, que Paulo, nesse capítulo 6, em vários momentos nos versículos, ele vem trazendo esse estribilho, ou seja, essa repetição. Não sabeis,
pelo menos umas 6 vezes, Paulo vem dizendo, não sabeis, não sabeis. O que é isso? Paulo está dizendo, será que eu tenho dúvida disso? Paulo está colocando, até se for o caso, uma dúvida. Será que eu tenho dúvida disso? Não, eu não tenho dúvida de que nós, como cristãos, como crentes em Jesus, nós vamos julgar o mundo, nós vamos julgar os anjos. Olha o que diz o verso 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Se vocês vão julgar coisas grandes, será que é isso aí vocês não têm condições de julgar? Vocês têm a mente de Cristo, vocês são sábios, vocês têm a mente de Cristo. O verso 3, ele diz assim, não sabeis, mais uma vez, olha só, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Olha, se nós vamos julgar os anjos, quanto mais as coisas desse mundo, né? As coisas desse mundo, quem julga são as coisas desse mundo, são as coisas terrenas. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, ele diz assim, ora, pensai, se já foste ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Então, mais uma vez, Paulo vem dando uma aula de direito, né, para os irmãos em Corinto. Paulo estava preocupado em não envergonhar a igreja. Paulo diz mais aqui, né, o comentarista diz mais assim, os tribunais humanos nem sempre são justos em seus julgamentos. Suas decisões podem sofrer influências políticas e financeiras. Paulo está dizendo, poxa, vocês são justos, vocês são santos, vocês têm a justiça de Deus. Né? Como é que vocês não podem julgar a causa entre vocês? Se não tiver ninguém entre vocês, se vocês não quiserem levar para os tribunais, pelo menos vejam alguém dentro da igreja com maior sabedoria, que tenha uma sabedoria para julgar a causa de vocês. Pode ser um ancião, pode ser uma pessoa que tenha uma sabedoria tamanha para julgar a causa envolvendo as partes, né? As partes. Se não tiver, a igreja julga. A igreja entra num consenso e vê o que é melhor. A Bíblia diz que, né, onde há uma multidão de pessoas, né, de conselheiros, há sabedoria. Então, queridos, é muito importante nós entendermos isso, né, de tentarmos esgotar, exaurir de todas as maneiras as demandas envolvendo irmãos dentro da igreja, questões judiciais, tá certo? Em último caso, em última hipótese, tudo bem, você, se quiser, pode levar ao tribunal. Mas Paulo recomenda que devemos evitar, mesmo que, se for possível, sofrermos uma causa, uma injustiça, nós buscarmos o interesse até de outras pessoas, de outrem, tá certo? Darmos o nosso direito para outras pessoas, tá certo? Se for preciso, nós devemos sim darmos o direito para outra parte, tá certo? Para não causar escândalo, vergonha, para não desonrar o Evangelho e, o melhor de tudo, a Igreja de Cristo. A extensão da crise de identidade dos coríntios é salientada ainda mais por preferirem antes da igreja os meios seculares para resolver contendas entre irmãos em Cristo. Paulo diz que é preferível e mais semelhante a Cristo ser injustiçado do que sacrificar o próprio testemunho, resolvendo conflitos por meios que violam princípios cristãos. Uma caminhada cristã mais profunda permite que o poder do Espírito volte a ser visível, dando bom testemunho para o mundo, resolvendo desentendimentos entre irmãos de fé, preferencialmente dentro da própria igreja. E o subtópico 2, quando recorreu de judiciário. Aí, 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 4, diz assim, entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. A pergunta que sempre se faz é, os cristãos podem entrar com processos judiciais uns contra os outros? A resposta não é tão fácil, não é tão simples, né, como se parece. De uma maneira geral, a recomendação que Paulo nos dá, a orientação que Paulo, a lição que Paulo nos dá é que nós devemos evitar ao máximo entrar com um processo contra um irmão na igreja, tá certo? Ao máximo. Devemos sim evitar. Mas, caso o irmão queira, né, que ele fique à vontade. De acordo com o ensino de Cristo, é preferível abrir mão de direitos ou sofrer injustiça, se for o caso, a cometer injustiça contra um irmão em Cristo. Só em última instância, após esgotadas todas as possibilidades cristãs, é que se recorre à justiça comum, tá bom? Então, a recomendação é que nós devemos esgotar toda ali o diálogo, né?
toda ali a questão, exaurir, tá certo? Esgotar, colocar irmão, colocar a igreja para resolver, um irmão sábio, né? Às vezes nós temos dentro das nossas igrejas pessoas extremamente sábias, não precisa ser um ancião da igreja, pode até ser um ancião da igreja, pode ser o pastor da igreja, pode ser um líder de missão, pode ser um líder, um coordenador de missão, uma pessoa que tenha a mente, que tenha uma sabedoria para resolver uma situação, um irmão com uma formação numa área jurídica, uma área psicológica, tá certo? Na área da psicologia, na área da pedagogia, mas devemos sim evitar ao máximo. Agora, claro, se não for resolvido, o irmão fique à vontade para recorrer à esfera humana, né? À justiça humana. Nós vamos agora para o subtópico 3, que traz o seguinte tema: fé e vida andam juntos. Está em 1 Coríntios capítulo 6, o verso de número 20, que diz o seguinte: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não se pode separar a vida espiritual da vida material. Paulo conclui dizendo que o Espírito Santo habita nesse corpo, o verso 19, né? E dá 2 conselhos para a igreja, um negativo e outro positivo. O negativo é fugir da impureza, verso 18. Precisamos fugir sempre da impureza. Em relação às tentações sexuais, a Bíblia nunca nos manda resistir, mas simplesmente fugir. Ser forte é fugir. É um ledo engano pensar que você conhece seus limites e sabe até onde pode ir e quando deve parar. A mesma Bíblia que nos manda resistir ao diabo também nos manda fugir da impureza. O conselho positivo que Paulo diz é: agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando entendemos que este é o templo de Deus e que não se deve ser associado com a imoralidade. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando empregamos as nossas forças, energias, dons e talentos para servirmos ao Senhor e fazermos a sua vontade. Queridos, tudo nos é lícito, mas nem tudo aquilo que é lícito me apraz, me convém, eu quero, tá certo? Eu posso dizer não para muitas coisas que estão aí permitidas para mim, mas eu tenho o livre-arbítrio para dizer sim e para dizer não. Então, Paulo, de uma maneira também muito sábia, ele vem dizendo: olha, nós temos que conciliar nossa vida material com a vida espiritual. O conselho é: tudo me é lícito, tudo me é permitido, tudo vem, mas nem todas as coisas me convêm, tá bom? Então, preste atenção, veja o que convém a você, o que é lícito a você, o que é permitido para você, porque Paulo também vem dando isso aí. E o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, né? Nós acabamos de ler no verso número 19 que o nosso corpo deve ser para a exaltação do nosso Deus, né? E nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo, né? Nós não podemos nos juntar, né? Prostituir o nosso corpo justamente porque senão nós estamos causando um grande problema também para o reino de Deus e principalmente para Deus. Queridos, e finalizando a nossa lição, nós vamos para a aplicação pessoal. A aplicação pessoal diz o seguinte: a Igreja de Cristo na Terra deve ficar afastada do pecado e não dos pecadores. Que nós possamos nos aproximar cada vez mais daqueles que precisam de Jesus, que precisam de Cristo, precisam do amor de Deus, precisam de salvação e o melhor de tudo, se arrependerem dos seus pecados. Dentro da igreja nós temos isso, fora da igreja mais ainda. Então, que nós possamos, a partir de hoje, entendermos que essas orientações é para a igreja de Cristo, a igreja atual, que foi, né, essa carta foi escrita há tantos anos atrás, mas que serve muito para a igreja atual de Cristo aqui na Terra. Eu quero, nesse momento, orar, agradecer a Deus pela essa lição. Santo Deus, nós queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer pela presença do Teu Santo Espírito, Senhor, que nos guiou, nos orientou e nos deu, Senhor amado, uma grande lição nessa tarde, Senhor. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Jesus querido, pela Tua igreja, Senhor, que foi comprada. Deus querido, muito obrigado por esse parecer, por essa carta, Senhor, que está na Tua igreja. Ela está com a igreja, Senhor, está em nossos corações, para a glória do Teu nome. Amém e amém.